A gente vem para cá. O doutor Flávio está aqui comigo. Deixa eu me organizar. Doutor Flávio Izuka está aqui com a gente. Meus papéis. Obrigada por você ter vindo. Obrigado, Olga. É bom estar de novo aqui. É bom a gente ter você aqui. Ele já esteve uma vez aqui conosco, porque o doutor Flávio é urologista, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária, perda de urina. Ou porque se fez um esforço, ou porque riu, tossiu. Isso acontece, né? Sim. Agora, tem uma idade que isso começa a acontecer? Incontinência urinária nas mulheres é um fenômeno muito comum, muito frequente. Mais nas mulheres? Acomete Sempre mais mulheres. nós, né? As mulheres têm mais facilidade, porque a uretra da mulher, diferente da uretra masculina, ela é curta. O aparelho de continência urinária masculino, por conta da próstata, que costuma obstruir, até também ajuda na continência urinária masculina. Então, a mulher está mais propensa a ter incontinência urinária. Isso costuma acontecer depois dos 35, 40 anos de idade, tá? E então, isso não quer dizer que toda mulher vai ter. Não, mas existe um perfil que favorece ter incontinência urinária. Por exemplo, que perfil tem essa mulher? É uma mulher que está acima do peso, que não faz muita atividade física, mais sedentária, que teve filhos, de preferência por parto via vaginal, parto normal, Sim. filhos grandes, parto tipo fórceps, mulheres que também fizeram histerectomia, ou seja, retirada do útero. Tá? E principalmente mulheres que já estão entrando na menopausa, porque a alteração hormonal da menopausa também favorece a queda da bexiga, maior flacidez, alteração anatômica da via urinária e vaginal, que está tudo interligado, e facilita ter perda urinária. Doutor Flávio, como é que esse diagnóstico é feito? Tá, eu estou sentindo que estou perdendo urina por conta disso. Tem mulheres que, inclusive, precisam usar direto absorvente, Sim. né? Ou tem outros casos mais graves que a pessoa usa fralda geriátrica, Sim. não é mesmo? Porque é sério mesmo isso. E a pessoa fica num desconforto só, deixa de ir. Às vezes a vida social meio que quase que acaba, ela se anula por conta desse desconforto. A partir disso, ou antes de chegar a esse ponto, quem faz o diagnóstico? Perfeito. O diagnóstico, ele é muito simples, né? Porque a paciente já vem praticamente com o diagnóstico feito de casa. Ela tem a perda involuntária de urina, que, como você bem falou, provoca um grande prejuízo à vida social. A mulher fica mais restrita dentro de casa, tem vergonha de sair por conta do medo de ter um escape. Isso, de escapar a urina, Exatamente. de manchar a roupa. E a gente sabe que ela também começa a ter uma mudança do comportamento para se adaptar. Ela percebe que com a bexiga vazia, ela tem menos propensão a perder urina. Então, ela faz xixi toda hora. Ou bebe menos água? Bebe menos água, que também favorece infecção urinária, pedra nos rins e outros problemas podem vir por conta dessa mudança de comportamento. Então, quando ela procura um médico, ela já vem quase com o diagnóstico feito. O que o médico precisa fazer é confirmar o diagnóstico e normalmente a gente pede um exame chamado estudo urodinâmico. Esse exame é muito importante porque mais do que confirmar o diagnóstico do tipo de incontinência urinária, é também classificar se é um grau leve, moderado ou grave, porque isso vai ditar o tratamento. Tá? Porque uma incontinência de grau leve a moderado, a gente pode começar com um tratamento mais conservador, tá? E o caso mais grave, a gente acaba tendo que já falando, olha, vai ter que fazer uma cirurgia. Então, a gente vai falar já sobre as formas de você tratar essa incontinência, tá? O grau leve, moderado, mais grave, enfim, já. Agora, estou aqui com a minha conversa com o Dr. Silvio. Antes de você voltar ao grave, moderado, enfim, tem uma pessoa aqui perguntando o seguinte, se eu tossir e rir e perder urina, isso já caracteriza a incontinência urinária? Sim, é o tipo clássico. Já, é o clássico. É o clássico de incontinência urinária de esforço. Então, vamos lá. Que tipo de tratamento tem para cada grau dessa incontinência? Tá. Uma coisa que muita gente não sabe é que existe hoje um tratamento chamado fisioterapia de assoalho pélvico. Quem faz isso são os fisioterapeutas de assoalho pélvico, tá? E esse método de tratamento é extremamente eficaz,
para graus leves e até moderados e pode ajudar muito a paciente. A grande vantagem é que você não se expõe ao risco de uma cirurgia. São exercícios feitos com eletroestimulação, com a supervisão profissional, que fortalecem essa musculatura que está, de alguma forma, danificada. Flácida, vamos e não está dizer funcionando, assim. exatamente. Uhum. E tem uma eficácia muito boa. Então, a mulher vai fazer fisioterapia vaginal. Do aparelho esfinteriano. Do assoalho pélvico, é uma musculatura. Do assoalho pélvico, Isso. que é o que vai sustentar essa bexiga. Que sustenta a bexiga, toda a parte inferior da pelve, da parte íntima. Certo. E que segura não só a parte do aparelho genital, e como urinário também. É isso que está flácido, como você falou, e faz a bexiga estar caída. A tal da bexiga caída. Isso. Tem uma pergunta de um homem aqui, que é o seguinte, doutor Silvio. Flávio. Flávio, desculpa, tô louca. Tenho 61 anos, nunca tive pressão quando estou urinando. Tá. Agora parece que quando eu termino, segundos depois, eu molho a roupa. Recentemente fiz exame de próstata, está tudo bem. O que você pode responder para esse homem? Bem, nós estamos agora falando sobre um outro tipo, né, de incontinência. Homens dificilmente têm incontinência urinária, tá? A incontinência urinária masculina geralmente é consequência de alguma intervenção, por exemplo, uma cirurgia de próstata ou a retirada de próstata por conta de câncer. O que o telespectador está falando me parece mais o que a gente chama de gotejamento terminal. Tá. Com nosso envelhecimento, tá? Depois dos 40, 50 anos de idade, é comum que os homens percebam que depois de ter feito xixi, eles perdem um pouco de urina logo após. Que é o caso dele. Que é o caso desse cliente. O que acontece? É porque acumula urina na uretra, tá? Isso é super fácil de resolver. Como é que ele resolve? Ele faz uma manobra, depois de terminar o xixi, ele deve evitar de colocar o pênis dentro da cueca imediatamente. Ele deve, primeiro, evitar que o elástico da cueca comprima a uretra, e é bom que ele faça uma pequena pressão na região posterior ao escroto, tá? Certo. Logo atrás do saco, comprima, e ele vai perceber que vai sair essas gotinhas que incomodam ele. Comprimir um pouco atrás do testículo. Isso. Se ele apertar essa região... Subir um pouco, vai sair mais urina. E dar aquela... É uma manobra não tão complicada, não, né? E esvazia e não vai ter mais esse problema. Bacana, tomara que você consiga resolver aí, tá, amigo? Essa amiga aqui é o seguinte, ela diz... Bom, eu não sei se é homem ou mulher, não disse, mas enfim, vamos responder. Passa o dia e a noite, urina muito durante o dia e muito durante a noite. E isso faz com que ela não durma. É um dorme e acorda o tempo inteiro. Tá. O que faz? O que é isso? Bem, fazer xixi com uma frequência aumentada, sem ter incontinência urinária, quer dizer, isso pode ser uma infinidade de problemas. A gente tem que pensar, por exemplo, num quadro de diabetes, um quadro clínico. Ela pode ter diabetes e não sabe. Então, um exame de açúcar é super recomendado. Ela pode também estar com uma cistite, tá? É uma inflamação da bexiga que faz com que a pessoa urine muitas e muitas vezes. Pode ser também, às vezes, uma dieta inadequada. Se uma pessoa come muita pimenta, alimentos muito condimentados, pode acontecer isso, tá? Algumas pessoas também têm isso de fundo emocional. Uma pessoa está, por exemplo, com uma ansiedade, passando uma preocupação muito grande no contexto de vida, também urina com mais frequência. Então, pode ser até um problema psicológico. Olha só. Doutor Flávio, eu tive filhos, parto normal, tenho incontinência urinária. Será que eu tenho de fazer a cirurgia do períneo? Tenho cistite direto. Tá. Então, são duas coisas distintas, né? A cirurgia de períneo, que é uma cirurgia para tentar reconstruir o períneo danificado pelo parto normal, essa cirurgia não é a cirurgia que corrige a incontinência urinária de esforço, tá? Em alguns casos até melhora, mas não é o método de tratamento adequado. A cistite é uma outra coisa que se sobrepõe ao quadro dela, deve ser tratado porque a cistite também agrava esse desconforto e faz ela urinar mais e pode até favorecer perda urinária. Então ela deve procurar um urologista e investigar melhor o quadro dela. Certo, vamos lá. Agora vem pra cá. Nossa, já quase 1h da tarde, né? Mas dá tempo pra mandar beijo pra Marilda Fragoso, lá de Concórdia, pra Darcy Correia e pra Luna Botelho, que tá de aniversário hoje. O barulho que você ouviu, ó, foi o brinco que caiu, ó, mas ficou outro.
normal isso, programa ao vivo é assim, né? Doutor Flávio, querido, ele que é urologista. Doutor Flávio, sabemos então que temos tratamento para incontinência urinária, para homens e mulheres, e também temos medicamento. Isso. É muito importante que o paciente procure o especialista correto. E no caso, um urologista ou um ginecologista pode fazer o diagnóstico do tipo de incontinência urinária correto e para cada tipo de incontinência urinária tem um tratamento correto. Como a gente falou, uma das formas de tratamento é a fisioterapia de assoalho pélvico. Mas o médico pode indicar um tratamento que pode ser medicamentoso. Existe um tipo de incontinência urinária chamado bexiga hiperativa, que pode estar associada àquela incontinência de esforço que eu falei, que responde muito bem a remédios. Um remédio chamado anticolinérgicos, tá? Sim, existem também cremes vaginais que a gente passa para mulheres que estão na menopausa, que aumentam o pregueamento da uretra. Antes, o mecanismo de continência da mulher é também pelas pregas da uretra, que quando a mulher entra na menopausa, a mucosa da uretra, que ela tem tipo um velcro que fecha a uretra, ela fica lisa e ela tem mais facilidade de perder a urina. Olha, doutor Flávio, é muito lindo quando a gente lê artigos sobre envelhecer, que envelhecer é maravilhoso. Sem dúvida, envelhecer é bom, porque a gente está vivo, né? É sinal que a gente está vivendo mais. Mas é complicado, tem umas coisas que acontecem, que vão aparecendo depois dos 60, principalmente, que você diz assim, poxa, não sabia que ia acontecer isso comigo. E vai acontecer sim. E tem muito avanço nessa área. Tem. Sabe? A medicina que a gente nem fala mais de medicina geriátrica, né? Mas tem uma medicina que justamente tenta levar para os pacientes da terceira idade qualidade de vida, para fazer com que a pessoa tenha uma melhor adaptação a essas mudanças fisiológicas no nosso corpo do envelhecimento, que podem melhorar muito essa questão da facilidade de perda urinária. É incrível porque cada vez mais eu estou ouvindo os médicos falarem sobre a saúde mental, espiritual, emocionalmente, nós também precisamos cuidar desse corpo. Sim. Cada vez mais os médicos estão falando isso. E você agora me repete isso. Exatamente. Essa linha de abordagem mais integrativa, holística, de ver o paciente como um todo e principalmente respeitar esse envelhecimento natural é fantástico. Isso é o Você também futuro. É muito bom, meu querido Obrigado. Dr. Flávio. Me ajuda. Climedin, com N de navio. Climedin.com.br. Oficial. Ou, esse é o nosso canal do Twitter, né? Climedin Oficial. Tá lá na tela, ó. Isso. Dr. Flávio Izuka. Isso. Muito obrigada por ter vindo. Um prazer vir aqui, Tudo de bom, tá? Tudo de bom. Amanhã a gente fala de coração e também fala de detetive. Tá precisando aí, meu menino, contratar detetive? Traição, aquelas coisas? Espera lá, amanhã tem programa a partir do meio-dia. Espero por vocês. Muitíssimo obrigada por hoje. Beijo.